Oi, tudo bom? E se eu te dissesse que existe uma forma de você ver a literatura de uma maneira bem mais abrangente, bem mais clara e bem menos enviesada do que a maneira que você já leu hoje? Eu tô falando de conseguir, a partir de um artigo, transformar uma pilha de outros artigos em algo útil que você consegue vasculhar em questão de minutos. Eu estou dizendo que a partir de hoje você pode simplesmente baixar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 artigos para desde um trabalho de faculdade até uma questão, uma revisão bibliográfica para sua tese ou dissertação, e você pode marcar em um desses artigos conceitos e eles vão passar a aparecer em outros. Você nunca viu uma ferramenta igual e o nome dela se chama Lateral. O Lateral, a ideia é muito simples. Eles querem, é um aplicativo de inteligência artificial que quer diminuir o tempo que você passa lendo um texto, facilitando o processo de leitura para você, sem perder a veracidade, a fidedignidade dos conceitos, a importância da sua interpretação do texto. E como é que ele funciona? A ideia é muito simples. Você se inscreve no site rapidamente e ele vai te ensinar, através de inteligência artificial, como melhor aproveitar um artigo e outros artigos de um assunto específico. Vamos começar? Eu então vou fazer aqui uma conta rapidinho no Lateral. Eu vou entrar com um e-mail aqui do Coration. E claro, enquanto isso, já deixo para avisar, dá uma curtida aqui no canal, segue a gente, que a gente sempre coloca novas dicas de como melhorar e dar mais eficiência para a sua vida científica. E vocês viram aqui, eu criei uma conta e está aqui meu dashboard. E eu vou começar um novo projeto. Então, por exemplo, o meu projeto vai ser sobre alguns artigos que eu baixei aqui de proteômica de valvas e aortas. Coloquei isso como nome do meu projeto, botei uma corzinha e Create and Launch Project. Agora, beleza, ele vai pedir para eu colocar alguns PDFs. Eu vou colocar aqui os 4 artigos que eu tenho e a mágica vai começar a acontecer já já. Vamos botar para dar upload. E qual é a ideia básica que vai acontecer? Eu vou pegar um desses artigos e eu vou começar a marcar trechos que representam conceitos, ideias. Eu posso falar de consenso da literatura, eu posso marcar o que aquele autor fez, eu posso marcar um protocolo, eu posso marcar uma informação. E o Lateral vai me ajudar a mostrar nos outros arquivos que eu coloquei os mesmos tipos de informação, me facilitando com que eu tenha uma leitura dinâmica, super eficiente das próximas literaturas que eu quiser olhar. Vamos lá? Carregou aqui. Eu vou clicar nesse primeiro artigo aqui de 2013 e vou colocar para abrir o documento. Ele vai me abrir nessa versão aqui, vocês veem, é um artigo, ele consegue ler o PDF e entender direitinho o que está acontecendo e a gente vai começar aqui a marcar. Então, por exemplo, eu vou marcar essa frase aqui que diz que a patofisiologia da válvula aórtica bicúspide não é conhecida. Eu vou, então, criar um conceito e eu vou falar, por exemplo, consenso. Aí eu criei a ideia de consenso, o conceito de consenso, e eu vou salvar essa frase aqui. É um consenso da literatura, desse artigo de revisão, que em 2013 não se tinha essa informação, não se tinha essa base. Esse cara revisou a literatura, viu que isso não acontecia, e eu estou marcando esse consenso. Aí olha que legal, aí ele começa a me sugerir outras regiões do texto, aqui no caso, por exemplo, referências, em que aparecem coisas similares, tá? Então eu posso vir em um dos outros artigos que eu baixei e coloquei aqui, e baseado naquele trecho que eu salvei, ele me sugere um outro trecho, eu posso clicar e ir direto para ele. Claro que a primeira vez, você não necessariamente todos os trechos que ele sublinha vão ter coisas relacionadas, mas conforme você vai selecionando mais e mais trechos, ele vai ajudando a te mostrar, nos próximos passos da literatura, o que é interessante. Então eu posso pegar aqui, ele me sublinhou um trecho que não é adequado para mim, mas a partir dele eu posso colocar partes relacionadas ao aneurisma aórtico torácico. Eu posso colocar esse conceito de TAA. Aí ele criou o conceito, eu salvo e ele tem um trecho relacionado
a isso, ele vai me mostrar outros trechos relacionados. Por exemplo, ele me joga direto para a tabela dele, que fala e marca os trechos aqui falando de TAA. E eu posso, a partir desses conceitos, ir de novo nos outros artigos que eu estou pegando, que eu estou buscando, que eu vou colocando cada vez mais aqui, e buscar esses mesmos conceitos e traçar essas ideias. E o legal dele é que ele é completamente orgânico. Então, essa daqui é a visão do documento, você indo de documento a documento. Você também pode simplesmente pedir na área de Super Search e procurar alguma coisa específica. Então, posso, por exemplo, colocar proteomics e pesquisar. E ele vai me dar todos os trechos em todos os arquivos que estão aqui uploadados, onde aparece a palavra proteômica. E aí você pode começar a traçar conceitos. Então, por exemplo, aqui é um trecho histórico falando sobre o início da proteômica. Já aqui é um trecho específico de uma questão clínica que ele está trazendo, que ele viu essa metodologia de proteômica. Eu poderia, então, adicionar isso a algum conceito. Por exemplo, consenso. Não estou dizendo que é o caso, mas por exemplo. E aí eu posso pesquisar dessa forma e começar a já atribuir valores, e você vê que ele vai construindo uma tabela. Ele coloca que esse trecho que eu achei é um trecho de consenso. E eu também posso ver as coisas na maneira de uma tabela. Então eu vou vendo em cada um dos 4 artigos que eu botei, trechos, quantos trechos e quais trechos que eu coloquei como consenso, que eu coloquei como aneurisma de aorta torácica e por aí em diante. E eu posso começar a ir nos outros artigos, clicar na coluna do conceito e ele me diz, daquele artigo, quais são os próximos trechos. Então vejo nesse artigo aqui da eLife, de 2021, eu selecionei o TAA, a coluna dele, a célula dele, e ele me dá os trechos, e eu posso ir atrás dos trechos que estão relacionados ao BAV-TAA desse artigo específico. E cara, conforme você vai fazendo isso, vai facilitando muito, porque daqui a pouco você tem 10 artigos, daqui a pouco você tem 20 artigos. E você consegue achar, por exemplo, está vendo vários protocolos para começar uma pesquisa nova. Ou você está simplesmente fazendo um trabalho de faculdade e você tem que buscar o que a literatura acha sobre um assunto. Você marca uma palavra-chave, ou às vezes um termo, ou às vezes uma frase, e você acha em 20 artigos, em literalmente 5 minutos, o que cada um dos 20 artigos falou sobre aquilo. Então, se existe alguma divergência, autor A e autor B não concordam, na hora você pega essa ideia. Se existe um consenso, você vai ver que todo mundo traz frases muito similares quando o assunto é X. E aí você estabelece muito mais rápido uma ideia de consenso. Ao invés de você ter que ler vários artigos, escrever no Word, botar referência, pensar, trabalhar e ficar ali horas, você tem uma visão muito mais homogênea, com muito menos viés da literatura, que te facilita ter uma noção científica sobre um assunto, falar com propriedade, entender com propriedade, de uma maneira muito, 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 muito mais clara. E que é melhor, você ainda pode compartilhar o seu projeto, então você pode colocar aqui acesso público, criar um link, e eu poderia pegar esse link que eu acabei de copiar e dar para o meu orientador, e meu orientador vai olhar e falar, caraca, ele já olhou 200 artigos. Eu pedi isso para ele semana passada, ele está aqui com 200 artigos, está anotado. Caraca. E ele pode mês que vem olhar e estão 400 artigos. Isso não te deu muito trabalho. Você pode olhar quebrado por conceito. Tudo você pode quebrar. Então você pode olhar a nível de conceito, você pode olhar a nível de documento, você pode olhar a nível de planilha. Você pode também exportar a planilha para um Docs, para um Excel, para ver essas informações de outra maneira. Se tem alguém da sua equipe que só quer trabalhar com Excel, ele exporta no Excel de uma maneira clara que você consegue ver todos os trechos para aquele artigo. As opções são infinitas. Então, se você me pergunta, eu tô aqui falando muito bem, tem alguma desvantagem? Tem. Acabou de começar. Essa plataforma acabou de sair do beta. O Lateral ainda vai ter... não é o design mais fácil de usar ainda tem coisas a se melhorarem, mas dá pra ver que eles têm um esforço muito grande em melhorar. Aqui no dashboard a gente vê que eles mostram as novidades, os erros que eles corrigem. Novas funcionalidades, então a gente imagina que para os próximos meses e anos só vai melhorar. E uma outra desvantagem que eu podia falar é que a versão gratuita ela é um pouco limitada, ela te dá acesso a trabalhar com 500 páginas de arquivos, então você bota aí uns 50 PDFs de algumas páginas, mas o futuro grava muitas coisas e vai melhorar muito para frente, tá bom? E daí tem versões pagas, tem desconto para estudantes, se você dá o link para colegas,
você consegue mais páginas. As opções são muito legais, é uma plataforma que vale a pena explorar e colocar no seu workflow de pesquisa a partir de hoje, tá bom? Não deixa para depois. Se você gostou dessa dica, curte, compartilha esse vídeo com seus amigos que estão na academia, estão fazendo alguma pesquisa ou de repente só estão querendo fazer um trabalho de graduação sem dor de cabeça, e a gente se vê na próxima.